Alô, alô, tudo bem, meninos do nono ano A, B, C, D? Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estar vendo, então, a nossa primeira videoaula, que vai ser a videoaula sobre poema. Ou seja, é um assunto que, na verdade, é uma revisão, né? Porque poema vocês têm visto esse gênero textual há um bom tempo, né? E a propósito, o que é mesmo gênero textual? Quem lembra? Nós não podemos esquecer, né? Gênero textual é a mesma coisa que tipo de texto. Existem vários tipos de texto, né? Existem, por exemplo, a charge, o cartoon, existe a própria narrativa, contos de aventura, editorial que vocês viram, artigo de opinião. E o que está então estipulado, né, na matriz curricular para vocês verem esse bimestre, terceiro bimestre, é o poema. É bom que o poema todo mundo já sabe um pouquinho sobre poema, né? E o ano que vem, se tudo der certo, vocês estiverem aí no primeiro ano, vocês verão novamente, só que verão outras características, né? Coisas que vocês não viram aqui no ensino fundamental, aqui no nono ano, correto? Então, vamos lá para nosso primeiro slide. Deixa eu só escolher aqui, caneta, ótimo. Bem, começa aí a nossa tela com já um poema, né? Um poema chamado Cautela, da Lídia Vasconcelos. E aí vem então a nossa primeira pergunta. O que seria então o poema? Qual é o conceito? O que significa? O que é o poema? Poema, o que ele é? Ele é um texto literário, ele é escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Portanto, os versos são cada linhazinha que você tem aqui, ó, por exemplo, no poema, cada linhazinha, a gente não vai chamar no poema como linha, mas o nome correto de se utilizar é verso. E quando você tem um conjunto desses versos, igual aqui, olha, eu tenho um conjunto de versos, eu chamo essa parte então de estrofe. Esses versos, eles podem ser regulares, brancos ou livres. Vocês vão ver que esses regulares, eles têm rimas, eles têm uma contagem das sílabas poéticas, né? E os versos brancos, eles não têm a questão da rima. E os versos livres, vocês vão ver que eles não têm nem rima e não têm nem a contagem das sílabas poéticas, tá bom? Ele se opõe à prosa, já que ela não admite versos. Então, todos esses outros textos que nós vemos, por exemplo, como uma narrativa mesmo, ou um editorial que nós já vimos, ou conto, todos eles são escritos em prosa. Como assim, professora, são escritos em prosa? Lá, a linha realmente é uma linha. E quando você agrupa todas essas linhas, todos esses períodos, você tem o que a gente chama de parágrafo. Então, você vai ver que um texto em prosa, ele é um texto que está distribuído em parágrafos, tá? Então, não vamos confundir. Os parágrafos, a gente pode falar em textos que são textos relacionados à prosa, escritos em prosa. Os textos que são poema, eles vão vir então com outro formato. Você vai ter o que a gente chama de versos e estrofes. Tudo bem? Vamos ler então essa primeira poesia, esse primeiro poema que aparece. Cautela, Lídia Vasconcelos. Não adianta ficar à espreita numa janela, esperando do acaso algum sinal. A vida é muito curta para quem protela e não ajuda a quem se acautela de ser feliz no final. Tá vendo que legal? Nesse caso aqui a gente quase não tem, né, a presença de rimas, né? A gente vai ter aqui um protela com cautela.
mas é bem sutil. Então, provavelmente, esse texto, esse poema, ele já é um poema de formato de versos livres, né? Ou seja, você não conta as sílabas poéticas dele e nem vê a questão da presença das rimas. Por isso que ele vai ser classificado como versos livres. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Oh, aparece aí já uma moça. Nossa, que emoção! Meu Deus! E um rapaz todo, né, também emocionado. O que é isso? Eu coloquei esses GIFs aí para vocês verem, porque eles vão retratar um pouco do que significa pra gente, qual é a finalidade do nosso poema. Vocês lembram? Finalidade é a mesma coisa do que para que serve. Então, um texto escrito no formato de um poema, para que ele serve? Qual é a utilidade dele? Então, vamos lá. Primeiro passo aí, primeiro verbozinho que nós vamos encontrar. Ou seja, o poema ele tem o objetivo de emocionar as pessoas, levar as pessoas a se surpreenderem com algo, né? Ou pode ser também expressar os sentimentos, né? O poema ele tem esse objetivo também de expressar os sentimentos. Tudo bem? Ok, vamos lá então para o próximo slide. Esse slide então agora vai trazer as características do poema. Então todo texto que a gente tem visto, eles possuem características. E aí nós vamos ver então a característica do poema. O poema, ele possui versos, que são cada uma daquelas linhazinhas que aparece. Ele possui estrofes, que é um conjunto de versos, eu já falei para vocês, né, no slide anterior. Ele vai ter a presença de rimas. Rimas são aqueles sons iguais. Quando você fala, por exemplo, cola, escola, mato, cato, ou seja, quando tem aquelas mesmas terminações. Então, essas mesmas terminações, esses sons iguais, eles vão ser chamados de rimas, e é uma das características do nosso poema. Beleza, o que mais que nós temos? Nós temos o ritmo. O ritmo, gente, nós só vamos conseguir perceber esse ritmo quando a gente fizer a leitura de um poema. Quando você faz a leitura de um poema e você faz da forma adequada, você vai ver que ele possui um ritmo. Então, esse ritmo, ele acontece justamente através disso daqui, da sucessão de sons fortes e sons fracos. Então, toda vez quando você tem uma palavra, você tem aquelas sílabas que são mais fortes e as sílabas que são mais fracas. Então, esse jogo de sons, ele produz o que a gente chama de ritmo. É por isso que eu sempre falo para vocês, e falo para todos os meus alunos, que o poema ele está muito ligado à questão da música mesmo, né? A música ela não tem um ritmo, ela não tem o que que eu vou colocar agora também aqui, a musicalidade. Pois é, então, ou seja, são gêneros textuais muito próximos, tanto o poema quanto a música, né? Ou a própria canção. Então, são gêneros textuais bem próximos por essa questão do ritmo, por essa questão das rimas. E tudo isso daqui faz com que o meu poema tenha o que a gente chama de musicalidade, certo? Próxima característica, tem a presença do famoso eu lírico. Vocês lembram do eu lírico? Eu descrevi aqui eu lírico como a voz que fala no poema. Então, olha só, gente. O que seria esse eu lírico? Professora, o eu lírico é a mesma coisa que o autor? Nem sempre. Lembra que eu expliquei para vocês uma vez e vou utilizar esse mesmo exemplo? Vamos supor que eu, Melissa, sou a autora de um poema e eu sou professora. E eu fiz um poema com o meu nome lá, né, assinado Melissa. Só que esse poema, ele vai trazer, ele fala de como é assaltar um banco. Aí você pensa, peraí, mas a professora Melissa escreveu? A professora Melissa escreveu.
mas o poema em si, a voz que está sendo retratada ali naquele poema, o eu lírico, não é professora, porque uma professora não consegue assaltar um banco. Mas esse eu lírico que aparece aí, esse eu lírico que vai aparecer lá, essa voz, é a voz de uma assaltante. Porque só uma assaltante tem a experiência possível para falar em um poema como é assaltar um banco. Então, portanto, nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês, a autora seria Melissa, ou professora Melissa, mas o eu lírico presente ali não vai ser professora, mas sim assaltante ou ladra. Tudo bem? Então, nós não podemos confundir. Eu lírico é diferente do autor. É o autor que escreve, mas ele se reveste, ele finge ser. Porque o autor, o poeta, ele é um fingidor. Então, ele finge ter os sentimentos que, no caso aí, os sentimentos que uma assaltante tem para poder escrever, para poder falar sobre como é assaltar um banco. Então, não confunda a questão do eu lírico com o autor. Inclusive, existem alguns autores que fingiram que eram homens e que fingiam ser mulheres. Ou seja, na descrição da poesia você vai ver que são características de mulheres. E por quê? Porque existe essa distinção entre autor e eu lírico. Tudo bem? Próximo slide. Bem, esse próximo slide ele já aparece aí com um exemplozinho, né, pra gente. É um outro poema que é intitulado A Paz, também da Lídia Vasconcelos. Eu peguei bastante exemplos dela porque eles tinham GIFs, né, então eu achei bem legal, bem bacana. Vamos lá, então. Fala o seguinte, o título, A Paz. Precisa ser cultivada, precisa ser dividida, precisa ser ensinada, precisa ser aprendida. Tá vendo que aqui a gente tem vários, cada linhazinha dessa, lembra? Não é linha, é verso. E o conjunto desses versos nós chamamos de estrofe, então tem somente uma estrofe. Então vamos ver quais são as características aí que a gente encontra, né? Então olha lá, o poema ele é a estrutura do texto. Ele é a própria estrutura do texto. Então, olha só, nesse caso aqui, ele é composto por 7 versos, ele tem uma estrofe, ele tem rimas, olha aqui, cultivada, dividida. Então, o cultivada vai rimar com o ensinada, e o dividida vai rimar com o aprendida. Então, tem aqui a presença de rimas, que depois, lá no ano que vem, vocês vão aprender. Existe uma classificação para essas rimas. No caso aqui, a gente tem as rimas emparelhadas, porque elas estão... não é emparelhadas não, é alternadas, porque você tem aqui a rima AB, AB. Então, elas estão intercaladas. Ok, próximo recurso que também foi utilizado aqui é o recurso estilístico chamado anáfora. O que é anáfora? Anáfora é essa repetição de um determinado termo, né, ou um começo de uma frase que sempre vai estar aparecendo. Igual aqui, ó, a gente utiliza precisa ser, depois vem precisa ser novamente, precisa ser novamente, precisa ser novamente. Então, tá vendo que houve a repetição desses termos no começo da frase? Quando isso acontece, existe um nome que é chamado anáfora. Anáfora. Então, aí, olha, nós vimos as características desse poema, ou seja, dessa estrutura desse texto. Beleza? Agora vem uma questão muito interessante, que é uma pergunta que alguns alunos me fazem, algumas pessoas fazem, que é: qual é a diferença entre poema e poesia? Existe uma diferença entre poema e poesia? E aí, nono ano, existe? Bem, já vou então responder para vocês. Existe uma diferença, sim. Elas não são palavras sinônimas, tá bom? Na maioria das vezes nós utilizamos como se fossem sinônimas, mas elas não são palavras sinônimas, tá bom? Existe uma diferença. Então, o que seria o poema? O poema, ele é
uma estrutura, é aquela estrutura que você vê, ou seja, aquele aspecto físico do seu poema, é a parte física. Então, olha só, é uma estrutura, isto é, um texto escrito em forma de versos, com metrificação ou não, com rimas ou não. Então, ou seja, é a própria estrutura lá do poema, você vai ver aquelas palavras lá distribuídas. Então, aquela parte física que você está olhando, essa parte a gente chama de poema, certo? Então, se poema é a parte física, é a estrutura, o que vai ser então a poesia? A poesia é o conteúdo. A poesia é o sentimento, é a emoção, é a própria arte. Tá faltando um S aqui. As habilidades de tornar algo poético. Então, uma pintura, uma música, uma cena de filmes, elas também podem ser poéticas. Então, a poesia, gente, ela não está só contida dentro desse poema, dentro desse texto. A poesia, ela pode estar em vários locais. Ou seja, a poesia, ela é o conteúdo que é transferido para aquele texto ali. Então, o sentimento que a pessoa tem ao escrever aquilo que, né, ou seja, as palavras que ela vai colocar ali, naquela ordem certa, isso que vai ser o que a gente chama de poesia. Ou seja, essa emoção, essa arte, essa habilidade, né, de deixar as coisas bonitas, isso que é a poesia. Então, portanto, gente, a poesia, ela não só está dentro do poema, a poesia, ela está no poema, mas a poesia pode estar em uma música, a poesia pode estar em um momento, em uma reunião familiar. Ou seja, a poesia, ela pode se encontrar em vários locais. Ela pode estar numa fotografia, a poesia pode estar numa obra de arte. Ou seja, a poesia, então, ela é esse sentimento, esse conteúdo, essa emoção que o leitor tem ali e que o autor tentou transmitir para o leitor, tá bom? Então, tudo bem a diferença entre poema e poesia? E o poema é a parte física, é aquela estrutura, os versos, as estrofes, né? Ou seja, a parte física. E a poesia é a parte subjetiva, é a parte do sentimento, da emoção. Próximo slide, então. Agora eu vou ver, então nós vamos ver aqui alguns exemplos de poesia. Olha só, também essa poesia, esse poema que tem poesia, da Lídia Vasconcelos. Olha o que ela fala sobre poesia. É chuva que se espalha sobre a telha, é o vento nas asas da borboleta de papel, é a flor do jarro esperando a abelha, é o olhar de criança em que a gente se espelha, é a nuvem que a gente adestra em cordel. Tá vendo que ela colocou várias situações onde pode aparecer a poesia? Então, a poesia é isso daí. A poesia, ela está em todos esses momentos que foram citados aí. Ela descreve, essa autora gosta muito de falar sobre a poesia, sobre esse ato de escrever a poesia, de falar dos sentimentos. Então, ela fez uma outra poesia também, um outro poema que fala sobre poesia. E a poesia é passarinho que brinca, que pousa, que entra, que sai. Não adianta alimentá-lo, dar-lhe abrigo. Ele não fica, nem faz ninho. A poesia, olha só que fantástico isso aqui que ela escreve aqui no final. A poesia não pertence a ninguém. Ela tem asas, ela é livre. Tá vendo? Então a poesia é isso, tá? Então a poesia são os momentos que a gente tem ali as emoções, né? Que a gente tem ali o sentimento, tá? A poesia, ela é tudo isso daí. Ok, então nós estamos quase terminando. Existem algumas formas fixas do poema, tá? Eu vou passar para vocês essas formas fixas, mas eu só quero chamar a atenção para uma, tá? Mas é só para vocês terem mesmo conhecimento. O acróstico, que geralmente vocês também costumam fazer, ele é um tipo de poema. O que é o acróstico? Ele é composto por uma estrofe apenas, cujas letras iniciais formam um nome. Lembra? Então, se você coloca lá, por exemplo, amor, ó,
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Amor. Aí aqui você vem escrevendo. Amar. Ou seja, esse formato aqui, ele vai ser chamado de acróstico, tá bom? Próximo, balada. A balada é aquela que você vai lá dançar? Pode ser também, mas ela é uma forma fixa do poema, tá bom? Ela é composta de 4 estrofes, sendo 3 oitavas e 3 décimas. Essas oitavas são as quantidades aí de versos, tá bom? E uma quadra e uma quintilha no final. O haikai. Haikai, ele é um poema de origem japonesa, ele é composto apenas de uma estrofe, e essa estrofe só tem 3 versos pequenininhos, tá? Sendo que no primeiro você vai ter 5 sílabas poéticas, que a gente chama de redondilha menor, e o segundo vai ter 7 sílabas poéticas, que a gente chama de redondilha maior. Isso vocês vão estar vendo mais profundamente no ano que vem, tá bom? Primeiro ano. Soneto. Esse soneto já apareceu em provas de vocês. O soneto, ele é o mais famoso. É a forma fixa mais famosa, tá? De poema. O soneto, ele é composto de 14 versos, sendo que são 2 quartetos e 2 tercetos. Olha aqui, ao lado eu coloquei para vocês um soneto. Se você contar, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 versos. Sendo que a gente tem primeiro 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes que tem 4 versos e depois 2 tercetos, né? Ou seja, mais 2 estrofes que tem apenas 3 versos. Então esse é o mais famoso, é a forma fixa do poema mais famosa, né? Que é o soneto. Por fim, então, a gente tem a trova, que ela é composta de uma estrofe, que tem apenas 4 versos, sendo que todas elas são compostas de 7 sílabas, ou seja, no caso da redondilha maior, tá bom? Então, vamos ler aqui o soneto para a gente ter uma noção? Soneto de amor são versos gentis, a voz do coração numa expressão. Soneto da paz, a vida bem diz, com ele se faz a bela canção. Soneto de saudade eu sempre fiz, a lembrança presente na emoção. Soneto da dor traz verso infeliz, é o pranto que cai numa solidão. Soneto da alma expressa meu viver, ao ler qualquer um vai me conhecer. Um soneto seduz pela harmonia. Soneto é ponte aberta no universo, basta entender o que diz cada verso, e assim deparar com a fantasia. Olha só as rimas aqui, que legal. Universo com verso, viver, conhecer, emoção, solidão, fiz, feliz. Então, o soneto, ele é essa forma fixa do poema mais conhecida, né? Ok, então, nós chegamos ao fim, né, dessa aula sobre poema, né, sobre o gênero textual poema. Aqui tem algumas fontes, eu vou deixar disponível para vocês os slides